Olá, tudo bem? Eu sou o Léo, professor de Geografia do Poliedro, e hoje eu estou aqui com vocês para responder a questão 5, a questão da página 84. Estamos no livro 1, frente 1, capítulo 2 de Geomorfologia. Belezura? Uma questão da FUVEST 2018. Coloca aí para a gente o ciclo das rochas, né? Todo aquele conjunto de processos que são associados à formação dos três tipos de rocha que nós temos, as magmáticas, metamórficas e sedimentares. Belezura? E depois ele também vai nos perguntar algumas coisas a respeito do relevo do estado de São Paulo pontualmente. Vamos dar uma lida na primeira parte primeiro. Identifique os processos formadores de rochas das fases 3 e 6B e cite um exemplo de cada uma dessas rochas. Bom, primeira coisa que a gente pode fazer é dar uma olhada no próprio ciclo das rochas que está descrito na imagem, ok? Nós temos o estágio número 1, que seria o intemperismo e a erosão, que são todos os processos de desgaste, de transformação, de desagregação, de decomposição de uma rocha, sejam processos físicos, químicos ou biológicos, ok? Esses processos vão levar à fragmentação das estruturas rochosas e transformação das rochas no que a gente conhece como sedimentos. Os sedimentos nada mais são do que esses fragmentos, do que esses pedaços, pequenos fragmentos de rochas, ok? Esses materiais, esses sedimentos, eles vão ser posteriormente transportados pelo processo de erosão. Você pode ter a água de uma chuva, a água de um rio, a água de um oceano, os ventos, qualquer dinâmica que venha a levar ao transporte desses sedimentos, geralmente fazendo com que esses sedimentos se acumulem nas partes mais baixas do relevo. A gravidade também é, portanto, um fenômeno que participa dessa dinâmica, tudo bem? Então, por conta desse acúmulo dos materiais sedimentares, você tem um posterior processo de sobreposição de camadas de sedimentos, de modo que esses sedimentos vão gradualmente se compactando, eles vão aumentando a pressão, o peso, né, de uma camada sobre a outra. Isso vai levando à compactação desses sedimentos até que eles posteriormente se transformam numa rocha, efetivamente. Então, esse é o processo, na verdade, de formação das rochas sedimentares. É um processo que pressupõe o intemperismo e a erosão e, portanto, a produção dos sedimentos, né, a transformação das rochas nos sedimentos e um posterior processo de transporte desses sedimentos para que eles se acumulem e venham a sofrer um processo que a gente chama ou de litificação ou então de diagênese. São dois termos que valem para esse processo: diagênese ou litificação, ok? Aparecem outros também, outros exercícios, aparecem outras referências que você tem a respeito deste assunto, ok? Então são dois termos que vão se referir ao conjunto de processos responsáveis pela formação de uma rocha sedimentar. Então, no número 3, o ideal seria a gente falar de diagênese ou litificação. Você ainda pode também falar de sedimentação, de acúmulo e compactação de sedimentos, você não precisa necessariamente utilizar esses dois termos, ok? Litificação ou diagênese. Mas o ideal seria falar por meio desses dois conceitos. Tudo bem? Bom, e depois nós temos o número 4, que seria o metamorfismo, né? Um processo de aumento de temperatura e pressão, e isso vai ocasionar uma transformação, um rearranjo na estrutura física e química das estruturas rochosas, ok? E, portanto, transformação das rochas de uma rocha pré-existente em uma rocha metamórfica. Então, as rochas metamórficas são resultado deste aumento da temperatura e da pressão. Um comentário importante: aumento da temperatura e da pressão que leva à formação de rocha metamórfica é sempre um fenômeno indicado ou associado a um processo tectônico, um processo endógeno. Okay? O intemperismo e a erosão, por mais que alterem as estruturas rochosas, eles não são processos que são, digamos, responsáveis pela formação de rochas metamórficas. Okay? O intemperismo e a erosão não vão alterar a rocha do ponto de vista da pressão e da temperatura, a ponto de metamorfizá-la. Okay? A metamorfização de rochas é sempre um fenômeno vinculado a uma dinâmica endógena. Okay? É um fenômeno interno. Um movimento de uma placa tectônica, um vulcão, um terremoto, algo nessa linha. Belezura? O número 5 na imagem representa a fusão do magma, né? Ou seja, a transformação de uma rocha em magma por meio do seu derretimento. Aqui nós já tivemos um aumento da temperatura suficientemente grande para ocasionar a fusão do material rochoso, ok? Então, você tem um aumento da temperatura que leva ao metamorfismo. Se você tiver um aumento ainda maior da temperatura, a rocha vai se derreter, ela vai se fundir, ela vai se transformar novamente em magma, ok? Se você tiver, posteriormente a esse processo de fusão do magma, um processo de extravasamento desse material magmático, que ele chama aqui de magmatismo, né, o número 6, você pode ter a formação das rochas magmáticas. Se esse processo de solidificação do magma, de resfriamento e solidificação do magma, ocorrer no interior de uma estrutura rochosa,
você tem um processo que a gente conhece como uma formação de uma rocha magmática intrusiva, ou um magmatismo intrusivo. Essas rochas elas ainda são chamadas de rochas plutônicas, tudo bem? Mas, né, de modo geral, são as rochas magmáticas intrusivas. Reparem que a formação das rochas magmáticas intrusivas é uma subdivisão do processo que é denominado pelo número 6. Okay? Então, nós temos magmatismo como 6, né? E 6A, formação das rochas magmáticas intrusivas. Bom, se o 6A refere-se às rochas magmáticas intrusivas, o 6B provavelmente se refere às rochas magmáticas extrusivas, ok? Rochas magmáticas extrusivas são aquelas que se formam pelo processo de solidificação do magma, mas já no ambiente externo, no ambiente em que você tem contato com a atmosfera. Essa é a principal diferença. Por conta desse ambiente externo, você tem uma possibilidade, inclusive, de um processo mais rápido, ok, de solidificação. É um processo praticamente instantâneo, o que, portanto, leva à diferenciação desses dois tipos de rocha. Tudo bem? As rochas intrusivas e as rochas extrusivas, elas apresentam essas diferenciações, entre outros fatores, por conta desse ambiente de solidificação. Então, no número 6, a gente poderia falar de formação das rochas extrusivas como uma forma de completar as lacunas. Só para dar algumas referências para vocês, então, uma outra imagem aqui do ciclo já completo, ok? O processo de nidificação como aquele responsável pela formação das rochas sedimentares e o processo de arrefecimento, de resfriamento, de solidificação do magma como aquele responsável pela formação das rochas magmáticas, sejam elas rochas magmáticas intrusivas, como é o granito, ok? Ao lado direito aqui da imagem. Eu também tenho um exemplar aqui na minha mão, tudo bem? Um granitão, uma rocha magmática intrusiva. Ou então uma rocha extrusiva, como é o basalto. Essa aqui do lado esquerdo da figura, também tenho aqui um exemplar, ok? O basalto. Reparem como o basalto já tem uma estrutura mais homogênea, ok? Ele apresenta uma menor complexidade, se eu for comparar a um granito, ok? Rochas de diferentes tipos, justamente por conta desse diferente ambiente de solidificação do magma. As rochas sedimentares, por sua vez, elas já têm outras características, elas geralmente vão apresentar essa estrutura disposta em camadas, okay? Por conta justamente daquela sobreposição das camadas de sedimentos que vão dar origem a essas rochas. E um exemplo seria esse aqui que eu vou pegar, que é o arenito. Tudo bem? O arenito é um tipo de rocha sedimentar, ela se forma, no caso, pelo acúmulo de grãos de areia. Tudo bem? Os grãos de areia, ao se acumularem, ao se compactarem, posteriormente dão origem a um arenito. Dá até para observar aqui, ó, algumas das camadas às quais a gente se referia, tudo bem? Como uma característica típica desse tipo de rocha. Beleza? Então, mais uma imagem aqui das rochas sedimentares. Na primeira parte aqui da resposta, a gente pode colocar no número 3, diagênese ou litificação, e o exemplo de rocha seria o arenito. E no caso da letra, aliás, do número 6B, processo de formação das rochas extrusivas, as rochas magmáticas extrusivas, o exemplo seria o basalto, ok? O basalto como rocha magmática extrusiva. O número 6A poderia ser o granito, mas no caso não nos interessa. Tudo bem? Então, diagênese, litificação e arenito, solidificação do magma, formação de rocha magmática extrusiva, basalto. Beleza? Na segunda parte, ele pede para a gente explicar a relação entre uma das rochas citadas e o relevo característico dessa rocha, utilizando-se de exemplo no estado de São Paulo. Bom, retomemos aqui as nossas imagens para dar uma referência em relação a isso. Bom, a gente vai levar como referência teórica a divisão proposta pelo nosso querido Jurandir Ross, ok? O Jurandir ele estabelece a divisão das macroestruturas e esculturas do relevo brasileiro, tudo bem? E a gente vai se utilizar dessa referência para identificar os diferentes compartimentos do relevo do estado de São Paulo e nesses locais se estabelecer uma relação com as rochas que a gente anteriormente mencionou, tudo bem? Bom, então se a gente for dividir o nosso estado aqui de São Paulo em províncias, em regiões do ponto de vista geomorfológico, nós temos basicamente 5 principais compartimentos. Nós temos, em direção do litoral em direção ao interior, nós teríamos a província ou planície costeira, que é uma área de altitude relativamente mais baixa,
ok? Em que predominam os processos de sedimentação, de acúmulo dos sedimentos. Nós temos logo posteriormente aqui o chamado Planalto Atlântico, que é na verdade um dobramento antigo, né? Uma estrutura que tem uma idade muito grande, data ali em linhas gerais do período pré-cambriano, né? Que é um período que tem aproximadamente aí 500 milhões de anos a partir, né, do atual momento. E, de certa forma, também nos remete a um contexto geológico muito anterior ao atual. Okay? O que se estima é que a formação desses dobramentos, desses alinhamentos montanhosos que nós temos ao longo de praticamente todo o litoral, desde aqui, né, da região sul até o estado do Rio Grande do Norte, de modo geral, ok? Esse conjunto de dobramentos antigos eles se formaram como resultado ainda de um movimento que não temos mais, um movimento possivelmente convergente com a outra parte, né, da placa ali, no caso da placa africana do outro lado do Oceano Atlântico. Então, um processo que não nos interessa agora, mas só para dar um panorama, ok? O Planalto Atlântico se originou nesse contexto. É onde está a Serra do Mar, a Serra da Metiqueira, a Serra da Cantareira, entre outras estruturas que nós temos aqui no estado. Depois, em direção ao interior, nós chegamos à chamada depressão periférica, que é uma área já de relevo mais plano, é uma área relativamente elevada ainda, né, se comparar com a planície costeira, mas é uma área de relevo plano, ok? Em que você tem, principalmente por meio da passagem dos rios, também um processo de erosão como predominante. Então, as depressões, assim como os planaltos, são sempre estruturas em que há o predomínio do processo de erosão, processo de transporte, de retirada de materiais. Em comparação às planícies, né, as planícies são diferentes por conta da deposição, do acúmulo dos materiais. Tudo bem? Então, a depressão periférica aqui, esse terceiro compartimento. E depois nós temos o que a gente conhece como o Planalto Ocidental, cuja borda merece uma certa atenção, porque é a região que a gente conhece como as cuestas basálticas, ou ainda como cuestas arenítico-basálticas, ok? Aqui vale um comentário. Tanto a depressão periférica como o Planalto Ocidental, eles já são estruturas sedimentares, como essa imagem aqui nos remete, ok? Temos aqui já uma estrutura de composição sedimentar, são rochas sedimentares que estruturam esse planalto. Aqui nós tivemos o acúmulo de sedimentos a tal ponto, né, que você tem uma estrutura de altitude relativamente mais elevada. Então, por mais que seja uma estrutura sedimentar, é um ambiente no qual temos também o predomínio da erosão, ok? Então, os planaltos aqui da região da bacia sedimentar do Paraná, eles têm uma estrutura sedimentar, assim como a depressão periférica. Mas aqui na bordinha, nessa imagem não temos isso representado, mas aqui na bordinha da região do Planalto, entre o Planalto e a depressão, né, no limite entre essas duas formas do relevo, nós temos isso que a gente conhece como cuesta, que é uma característica ali daquela região. Nós tivemos um extravasamento magmático, né, que se formou em meio a uma estrutura sedimentar de um arenito, então nós temos uma estrutura que é ao mesmo tempo sedimentar e magmática, né, uma cuesta arenítico-basáltica, tudo bem? Então, nós poderíamos, no caso, utilizar qualquer um desses exemplos para falar, né, naquela questão. Você poderia falar das rochas magmáticas que você encontra em grande abundância aqui no Planalto Atlântico, você poderia falar do próprio basalto, que é uma rocha que aparece bastante nas estruturas ali da Serra do Mar, por exemplo, né, assim como o granito, mas o caso basalto seria melhor, né, porque é uma rocha magmática extrusiva. E você também poderia falar do arenito, que está tanto presente nessa região do interior aqui, né, do estado, já no Planalto Ocidental, como também nesse outro compartimento que é a depressão periférica. E também você poderia falar das duas rochas simultaneamente, falando da própria cuesta. E talvez seria a resposta mais ideal possível, né? O corretor ia querer te dar um abraço ao ler essa resposta. Tudo bem? Então, a cuesta arenítico-basáltica é interessante porque ela tem justamente tanto o arenito como o basalto numa mesma estrutura, né? E são justamente os dois tipos de rocha que a gente havia mencionado anteriormente. Tudo bem? Então, retomando novamente a questão, para a gente finalizar a nossa discussão, poderemos então nos referirmos aí tanto ao Planalto Ocidental de composição arenítica, quanto à Serra do Mar de composição basáltica, como também poderemos falar da cuesta arenítico-basáltica e falar dos dois tipos de rocha numa única resposta. Tudo bem, gente? Beleza? Então é isso por hoje, é só. Nosso vídeo fica por aqui. Bons estudos para você e até a próxima.